bati meu carro blindado. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou aqui com o Diogo da Speed Clean e ele vai ajudar a gente nisso. Tudo bem, Diogo? E você? Beleza? Joia. Duas formas de resolver um problema igual esse aqui. Ou você leva na blindadora de origem, principalmente quando o seu carro ainda está em garantia, verifique se essa blindadora é capacitada para executar a parte de funilaria e pintura, ou você escolhe uma oficina de funilaria e pintura com capacidade de autorização do órgão responsável pelo Exército para executar o serviço de funilaria e também para executar a troca da blindagem no caso parcial dessas duas portas. Esse é um caso de um carro blindado que sofreu essa colisão e o Diogo vai explicar pra gente o que tem que ser feito e por que tem que ser feito. Perfeito. No caso aqui, a gente vai recuperar esse paralama, vai recuperar essa lateral e nesse caso tem que ser trocado essas duas portas. A blindagem que está nessas portas, a gente não consegue aproveitar a parte da aramida, a parte de manta. Por quê? Quando a gente tira uma manta já blindada, já colada, ela perde eficiência. Então a gente tem que entrar com material novo. Parte de aço, vidro, como não quebrou, a gente consegue aproveitar. Mas toda a parte opaca aqui dessas duas portas, a gente vai ter que substituir por um material novo. Pessoal, só para explicar, para entender o que é parte opaca, é o que está por trás da lata aqui, ó, por dentro, né, Diogo? Por dentro da porta. Tem uma manta de aramida aqui dentro, essa é a parte opaca da blindagem. Aconteceu o incidente, você vai poder levar para uma concessionária, para a própria blindadora ou para uma oficina especializada. A oficina especializada tem conhecimento técnico. Como é que funciona isso? Que nem aqui no nosso caso, aqui a gente vai fazer, a gente tem todo o conhecimento e estrutura para realizar a parte de pintura, troca das portas, a pintura, a montagem, e também somos autorizados pelo Exército para poder comprar os materiais que a gente vai substituir e aí sim aplicar no carro para que o carro volte com as peças novas a ficar blindado. Então o que é importante nisso? A oficina ser uma oficina autorizada pelo Exército e ter todo um processo feito com o controle do Exército, certo? Exatamente. É o mesmo procedimento de uma blindadora. A gente tem que ter os mesmos documentos e o mesmo procedimento como se fosse uma blindadora. E o que é importante? Aqui na Speed Clean, eles têm a SC Blindagens. Então, eles já conhecem do processo de blindagem, certo, Diogo? É isso mesmo. Então a gente consegue oferecer um serviço de primeira na parte de funilaria e pintura e também fazer com que o nosso cliente não perca tempo, tirando o carro daqui, levando para uma blindadora, e o carro depois tem que voltar aqui para ser ajustado. Tudo isso aí é tempo e dinheiro que o cliente acaba perdendo. Então, pensando nisso, quem tem um problema como esse, tem duas coisas que precisa se preocupar. A primeira é a parte estética, é o serviço estar bem realizado. Porque na hora de você vender o carro, tem uma série de fatores aí que vão impactar. E a segunda, que é a mais importante, é a capacidade técnica que a oficina tem para deixar a blindagem 100% segura como ela foi feita. É difícil você conseguir construir uma empresa, tanto a blindadora como a oficina, que consiga unir as duas coisas. Mas quando você escolhe o lugar adequado, você consegue ganhar tempo e qualidade. A gente sabe que tem muitas blindadoras no mercado. Cada uma tem uma mão de obra, um tipo de material, certo? Esse carro, a gente sabe que foi blindado por uma blindadora top. Como é que funciona para você, como é que a oficina faz para manter a mesma qualidade da blindadora? Como é que isso funciona? Por ser uma blindadora de primeira linha, todos os materiais aqui são identificados pelo fabricante. Então o que a gente vai fazer para respeitar o projeto original que está no carro, a gente vai usar os mesmos materiais, a gente é cadastrado em todos os fornecedores. Então, por exemplo, nesse carro que eu vou substituir manta, eu vou comprar do mesmo fornecedor para respeitar o projeto original que a blindadora de origem fez no carro. Então, pessoal, ó, isso vai impactar diretamente, aí tem que ter muita atenção em custo, porque o custo de material aplicado muda de blindadora para blindadora. Com certeza. Certo? E no caso também que a gente já aconteceu várias vezes aqui, a gente pegar, por exemplo, uma porta que está fora do padrão de segurança que a gente acredita ser o correto. O que a gente faz? A gente reforça. A partir do momento que a gente vai colocar o nosso nome em jogo aqui, a gente vai testar e ver se está 100% a parte de segurança, e qualquer adaptação que a gente tenha que fazer, a gente comunica o cliente, faz a adaptação para que o que a gente fez fique 100% seguro. Isso aí. Então, show de bola. Então, questão da segurança e dos materiais aplicados fazem toda a diferença na sua segurança. Diogo, a gente sabe que para você manusear o material bélico, o material de blindagem de um carro, você precisa ser autorizado pelo Exército para fazer isso. Igual é uma blindadora, o Exército quer saber quem é você. Não existe uma autorização para reparação, então você tem que tirar uma autorização para reblindagem, para blindagem.
Da blindagem. É o mesmo documento que as blindadoras têm. Então, e aí você tem esse documento que você tira, só que isso é uma parte do processo. Isso. Depois você tem que ter uma... O carro chega aqui, bateu, chegou aqui, você arrumou a parte da funilaria. Aí você vai arrumar a blindagem. Hoje os fornecedores de materiais controlados, eles só vendem para quem tem o CR. Então quando você vai fazer um pedido, você tem um cadastro na empresa e aí você é obrigado a ter o seu certificado de registro. Quando fatura o material para a gente, isso fica no sistema do Exército. O Exército enxerga essa passagem, então fica no nosso estoque do Exército. Quando a gente aplica, que a gente vai dar saída na emissão da nota fiscal, a gente tem que fazer um processo de substituição de blindagem. É como se fosse uma autorização de blindagem ou uma declaração. Nessa via aqui, com o engenheiro assinando, com a RT tudo certinho, a gente está informando o que foi substituído no carro, qual material a gente utilizou e quais as partes afetadas do carro. Então isso fica dentro do sistema do Exército. O Exército não quer controlar o carro que bateu ou deixou de bater, ele não controla isso, ele só quer controlar qual material foi utilizado e empregado, está dentro das normas que ele exige. Então, pessoal, se você tem um carro que você bateu e ele é blindado e a empresa não tem esse processo, você precisa ficar muito atento, porque esse é um controle rigoroso e necessário para que esse processo seja feito. Não é isso, Diego? Diogo, caso prático aqui, tá? Vida real. Você já pegou algum carro que bateu, veio aqui, é blindado, veio aqui para fazer o serviço de funilaria e quando você abriu o carro, abriu a porta, lá teve que fazer lá o serviço, você viu que não estava blindado ou que a blindagem não estava bem feita? Infelizmente, é uma coisa muito comum. A gente já pegou diversas vezes, faltando blindagem. Quando a gente também vai avaliar o nosso carro entrando aqui no nosso estoque, que a gente viu que o carro tem uma peça reparada, mal feita, que a funilaria ali já não foi muito bem feita, a gente geralmente tem o costume de abrir um forro de porta, tirar um forro de uma lateral, para verificar ali com uma lanterninha como que está feita a blindagem. É muito comum a gente pegar gap, falha em carros, principalmente carros mais usados, já de segundo ou terceiro dono. Vou te falar uma experiência aqui que eu já tive, que eu já conversei com algumas funilarias. A funilaria, ela pega o carro, faz o serviço, para executar o serviço de funilaria, ela chama alguém do mercado, um profissional que normalmente não tem essa documentação, vai lá, desmonta e depois que ela fizer o reparo, ele vai lá e remonta. Mas eu sei que isso também não pode fazer. Não. Tem um processo, tem uma técnica, tem um serviço que precisa ser feito. Como é que é isso? É o que eu te falei, a empresa tem que ser autorizada e capacitada, a gente tem um engenheiro que assina as nossas declarações, assina as nossas autorizações, ele confere. Então assim, não é uma coisa tão simples que a gente está tratando de segurança, tratando de vida. Mas o que me chamou a atenção foi que em alguns casos, eles pegam a peça, a mesma peça, então a mesma manta e coloca de volta. Toda vez que você cola uma manta e você vai tirar, a tração ali, né, a força que você faz para tirar, ela acaba delaminando, a manta também delamina. Isso faz com que perca a eficiência balística. Não pode reaproveitar o material balístico. O Exército não permite. Mesma coisa de vidro blindado. Não pode reprocessar o vidro blindado. Não tem conserto do blindado. É troca. O Exército não permite a reparação do material balístico. Então é isso. Então beleza, ficou claro. Diogo, a sua oficina, ela tem, acho que 30 anos de mercado, certo? Você tem 30 anos fazendo isso. Como é que você chegou, como é que você construiu essa parte da blindagem dos carros, de mexer? Como é que você chegou nisso, de desmontar carro blindado e fazer funilaria de carro blindado? Aqui a gente sempre se preocupa em gerar solução para os nossos clientes. Antigamente, década de 90, 2000, era um público bem nichado, poucos carros blindados. Hoje é uma questão assim, falar 70%, 80% dos carros que passam aqui hoje são blindados. Então hoje a gente é obrigado a ter o conhecimento técnico, é obrigado a ter aí a parte, as autorizações, né, para que a gente possa servir atender os nossos clientes. É uma questão de vida ou morte. Hoje, 70%, 80% dos nossos clientes usam carro blindado. 70% é enorme, né? Se não tivesse adaptado e trabalhado com isso, né? Para isso também montou uma blindadora, né? Sim. Como a gente tem aí o nosso pós-venda, tem uma carteira de clientes de 30 anos, nós montamos uma blindadora para poder atender os nossos clientes do nosso jeito. Mandar buscar, mandar levar. Tem um sinistro, tem um problema, a gente tem aqui toda a solução 360 para que o nosso cliente ganhe agilidade. O maior desespero do cliente blindado é ficar sem o carro. A partir do momento que o cara tem lá o seu primeiro blindado, ele já não consegue mais usar um carro que não é blindado. Então, tudo isso é para ganhar tempo e gerar solução. Eu não conheço, pelo menos não me lembro, de ter uma única oficina que ela tenha a oficina, a loja e a blindadora. Tudo isso.
Eu não conheço. Isso é tudo para trazer solução da melhor qualidade. Então é isso, bacana. Então se você bateu o seu carro blindado, você precisa se fazer 3 perguntas antes de mandar ele para fazer um reparo. Primeira pergunta, a oficina é autorizada pelo Exército? Segunda pergunta, ela tem condições técnicas e mão de obra para executar o serviço de reblindagem do seu carro? E terceira, ela te dá a garantia dos serviços executados? Perfeito. E também se preocupar se a oficina vai ter uma pintura adequada ali, a parte da funilaria também vai ficar ok, porque isso aí vai pegar diretamente na hora do cliente vender o carro. Se o serviço ficar ok, ele vai conseguir vender o carro de uma forma sem ter tanta depreciação. Isso aí, legal. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no sininho, se inscreve no nosso canal. A gente está na Subdigital e no canal da Speed Clean, beleza? Valeu, Diogo. Obrigado, hein?